É chegada a hora da colocação do aparelho ortodôntico. O sorriso metálico para muitas pessoas chega a incomodar, mas é por uma boa causa: corrigir a mordida, alinhar os dentes e garantir um sorriso perfeito. A origem dos problemas ortodônticos podem ser desde a hereditariedade até alguns hábitos. A hereditariedade ela passa de pai para filho. E os hábitos vêm de bico, dedo, mamadeira, problema respiratório, que pode transformar o posicionamento dos maxilares. A ortodontia é uma especialidade da odontologia, que corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada. Hoje, em busca de um belo sorriso, fazem com que as pessoas procurem por este profissional. Osso é quando a gente tem algum problema de equilíbrio nas bases ósseas. Uma mordida cruzada, por exemplo, existem 3 classes ósseas básicas. Classe 1 é quando os 2 ossos estão em equilíbrio. Classe 2 é quando o osso superior está à frente, quando a pessoa tem os dentes lá para frente, proveniente por hereditariedade, bico. E classe 3 é quando o queixo está para frente. Mas as bases ósseas são mais fáceis de corrigir quando criança, porque os ossos ainda estão molinhos. Então a gente tem condições de prever o crescimento e o não crescimento desses ossos. Hoje, com a alta tecnologia, os tratamentos não são mais tão demorados, o que pode variar para cada caso de correção. Todo o processo, desde a primeira consulta, retirada do molde, radiografias, colocação, manutenção e a retirada do aparelho, pode demorar nada mais que 2 anos. Após o diagnóstico, é feito então uma radiografia e a formação do molde, que mostra detalhadamente a posição de cada dente. Baseado nisso, é que o profissional irá dizer qual o melhor tratamento para cada pessoa. As correções elas podem ser ortodônticas e ortopédicas. As ortopédicas se relacionam ao osso e as ortodônticas se realizam em cima dos dentes. Em alguns casos, dependendo do desvio dos dentes e a situação em que eles se encontram, há a necessidade de retirada de um ou mais dentes para a colocação do aparelho. Na criança é mais fácil você estimular os ossos a crescerem. No adulto, esse osso já cresceu e já estabilizou. Então, por exemplo, a pessoa tem o dente lá na frente, né? Está lá, a boca lá na frente. O dedo, bico, mamadeira, está lá na frente. E eu preciso puxar isso para trás. Se o problema dele for dentário, que é dente que jogou, o dedo jogou aquilo para frente, o bico jogou aquilo para frente, não tem jeito de eu puxar mais o osso. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que extrair um dente de cá, um dente de lá, e puxar os dentes, né? Você imagina lá o dente na frente, se você tirou aqui, ficou um buraco. Mas à medida que você vai trazendo o dente, vem o osso, vem o dente junto, e olha lá o buraco desaparecendo. Pronto, a gente encostou no osso. Existem muitos casos em que existe a fisioterapia nos ajuda muito, a fonoaudiologia mais ainda. São pacientes que têm a língua lá na frente, né? São alguns casos específicos. Então o paciente, você imagina o seguinte: o dente está aqui, o céu da boca está aqui e a língua está aqui. Quando a gente vai engolir uma saliva, você imagina que a língua vai lá no céu da boca, engole e volta. O que é interposição lingual? A pessoa vai engolir, pega a língua, joga lá nos dentes, olha só os dentes que está acontecendo aqui dentro, e volta. Nós engolimos em média 1.500 a 2.000 vezes por dia. Você imagina 2.000 vezes por dia você batendo a língua ali. O que vai acontecer com os dentes? Vai lá para frente. São vários os tipos de aparelhos encontrados: metálicos, que são os mais tradicionais e eficazes, o de porcelana, que são mais discretos e sensíveis, porém o mais procurado, e outro tipo de aparelho fixo que quase não aparece é o lingual, uma solução para aqueles pacientes que não precisam de grandes correções e preocupados com a aparência, já que os acessórios metálicos ficam escondidos atrás dos dentes.
Quando os dentes já estão alinhados, o móvel tem um papel importante, o de contenção, mas o auge da discrição são as moldeiras, mas que não pode ser usado por qualquer pessoa por ser eficiente apenas para pequenas correções. Quando os dentes estão muito tortos, você tem dificuldade de escovar, passar o fio dental, a gengiva está sempre inchada, né? Fora os problemas que a gente tem em relação a dores, né? A mandíbula, quando os ossos estão mal posicionados, por causa de dente, os ossos são pressionados aqui na cavidade. E isso provoca muita dor de cabeça, dor na nuca, dor nos olhos, tudo proveniente de um mau posicionamento dessa parte ortopédica, que é o osso. Particularmente, eu não coloco o aparelho na primeira sessão, eu coloco metade do aparelho. Por que eu coloco a metade do aparelho? Porque cada um é um. Então eu coloco a metade do aparelho e falo, ó, semana que vem você vem aqui, eu vou acabar de colocar o restante. Por quê? Porque na semana que vem ele volta. A primeira coisa que ele entra dentro do consultório, eu falo assim, e aí? Como é que foi? Né? Por quê? Porque aí eu tenho controle, eu sei como é que ele é. Porque cada um é um. Não adianta ser durão, não, eu aguento. Não, se dói, dói mesmo. Né? Mas é o mesmo aparelho e as respostas são diferentes. O tempo de correção do aparelho também varia com o problema a ser tratado. Mas quanto mais cedo o paciente procurar um especialista em ortodontia, será mais fácil de alcançar o resultado. Mas depende muito do paciente também. Né? Então o paciente às vezes não tem cuidado com o aparelho, quebra muito. Um aparelho móvel que não usa, a mãe lá briga, eu brigo aqui, né? Escovação. Então, existem várias coisas para ter um tratamento dentro do período razoável de tratamento. Os tipos de aparelho evoluíram. Os tratamentos e o perfil do paciente também mudou. Não são mais vistos apenas na boca das crianças e adolescentes. Hoje se tornou comum a procura pelos adultos por um sorriso mais atraente. A minha maior prevenção aqui dentro do consultório é justamente para quem tem problema nessas articulações. Porque o adulto já ficou ossificado os ossos, já terminou o crescimento ósseo puberal, que é em torno de 18, 19 anos os últimos. Nós temos 4 crescimento puberal em base. Quais são eles? Eu digo assim, é quando a gente perde roupa. De neném para bebê, quando o nenenzinho passa para bebê, de bebê para criança, criança para adolescente e adolescente para adulto. Né? Então, essas são as fases que a gente perde. Por isso que a ortodontia ela tem de ser relacionada em cima desses crescimentos puberais que a gente fala. Tá? Mas não é só colocar o aparelho e esperar que os dentes cheguem ao lugar. É preciso manutenção e muito cuidado para mantê-los higienizados e saudáveis. Para passar o fio dental num aparelho ortodôntico é difícil, né? Porque tem que passar lá entre os fios. Existem os passa-fios, que parece uma agulhinha, que a gente passa o fio para passar. Eu acho mais difícil. Se ele pegar com calma, lá ele passa o fio dental. Né? Existem escovas no mercado de todos os tipos. Né? Existe a interdental, que é para passar entre os dentes e tal. Não adianta nada você pegar uma escova grandona, né, desse tamanho. Por quê? Porque aqui você vai pôr a pasta, né? E vai, como ela é desse tamanho, vai ser 4 vezes só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. E tchau. Se for menor a cabeça, igual uma de criança, não tem jeito de fazer essas 5 vezes. Vai ter de ser 2 em 2 dentes para ir coisando. Então, eu preconizo a mãe chegar, vai comprar uma interdental? Pode sim. Mas custa não sei quanto, R$30. Compra uma pequenininha, baratinha, R$2, R$3 custa, macia e pequenininha. Além disso, é necessário também tomar alguns cuidados a evitar que o aparelho quebre. Ele pode comer de tudo, mas tem que ter uma coerência, bom senso, né? Não vai comer um torresmo, né? Na parte mais dura do torresmo. Tem um pouquinho de cuidado, um ossinho de galinha, né? Às vezes tem gente que... Calma, vai no churrasco, vai pegar a carne mais dura, né? Poxa, uma maçã verde,
corta menorzinho, né? Mas não deixa de comer nada, não. Manter os dentes sempre higienizados é uma necessidade, quase uma obrigação. Portanto, o especialista Dr. Marco Aurélio Teixeira dá dicas para que você mantenha sempre um sorriso bonito e saudável. O que chama mais atenção na pessoa são duas coisas. Por incrível que pareça, são várias coisas que chamam atenção. Primeiro é o olhar. Segundo é os dentes. E depois a gente tem outras coisas. São os cabelos e assim vão indo. A roupa lá por último. Então você vê a importância que tem isso. Né? Então eu pregonizo assim, a ortodontia é um auxílio para você ter o quê? Uma autoestima melhor, né? Para você ter uma mastigação melhor. Né? Eu vejo muitos pacientes que falam, o sonho da minha vida era ter um dente bom. Tá aí, o sonho está do seu lado. Basta procurar com calma, com tranquilidade, e você vai ter o seu sonho realizado.